Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Soja e milho. Produção agrícola no Maranhão atinge 11,4 bilhões de reais em exportações em 2023. Proclamação da República. Comércio de São Luís funcionará no feriado. FEComércio prevê 1.400 novas vagas de emprego neste fim de ano. Indústrias maranhenses participam do Pódio Nacional do Prêmio IEL de Talentos. Olha, também tem como informação, deputada propõe PEC para dar fim à escala de trabalho 6x1. No esporte, 10ª edição do Festival do Cassó acontece neste fim de semana. Caminhada conscientiza sobre o Dia Mundial do Diabetes. E Pietra Diniz e Milena Bordalo agitam Copa Pacífico Sul-Americana na Bolívia. Hoje tem Paulo Pellegrini no comentário, caso rei do rebaixamento, alerta para como os esquemas de apostas colocam o futebol em risco. E no Rádio Opinião, uma entrevista sobre diálogos indígenas e permanência universitária. A gente vai conversar com a pró-reitora de Extensão e Assuntos Estudantis da Universidade Estadual do Maranhão, professora Ilka Serra. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Bom dia a todos. Bom dia, Marcos Vinícius. Bom dia. Hoje, nesta terça-feira, dia 12 de novembro de 2024, Dia Mundial da Pneumonia, também Dia Mundial do Hip Hop, Dia Nacional de Prevenção das Arritmias Cardíacas e também Morte Súbita, Dia Nacional da Liberdade, Dia do Diretor de Escola, Dia do Psicopedagogo, Dia Nacional do Inventor. Hoje é dia do supermercado, dia da indústria automobilística e também dia do Pantanal. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios do Maranhão e o mundo através da internet. Acesse universidadefm.ufma.br. Participe pelo telefone 3272-8106 ou pelo WhatsApp 99217-2647. Baixe o app oficial. Siga-nos no Instagram, ex-Twitter e Facebook. Também estamos no Radiosnet e nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Amazon Music, Google e Apple Podcasts. Procure a Universidade FM e ouça. É a 106 nos dispositivos móveis. E vamos aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. A gente começa com destaques de O Imparcial. Confira com a gente aqui no YouTube, o YouTube oficial da Universidade FM e também lá no site da 106. Quem já está por lá é Ronaldo Teixeira e famílias, filha Sofia Maria Helena, esposa Adriana, curtindo a gente, como sempre, diariamente. Obrigado, família. 7h17. A gente começa aqui com O Imparcial, a manchete de O Imparcial. Nesta segunda-feira, confira com a gente aqui no YouTube e também no site da 106, Marcos Vinícius. Portanto, a manchete é, terça-feira, menos poluição na ilha. Projeto pode inserir o Maranhão na rota da transição energética sustentável. O IBAMA realizou a audiência pública de licenciamento ambiental do projeto do terminal privado de regasificação de gás natural liquefeito em São Luís. A audiência foi presidida por Itagiba Alvarenga Neto, coordenador-geral de licenciamento ambiental de empreendimentos marinhos e costeiros do IBAMA. Isso aqui aconteceu no último domingo, no Multicenter Sebrae, aqui em São Luís. 7h18. Destaque também aqui em O Imparcial. Entrevista com Rildo Amaral. Saúde é prioridade máxima na gestão, afirma prefeito eleito de Imperatriz, né? Imperatriz que teve pela primeira vez segundo turno, né? Já que ultrapassou aí os 200 mil eleitores. Então, portanto, São Luís e Imperatriz com possibilidades
de segundo turno. Na primeira chance, Imperatriz já engavetou e quem saiu melhor foi Rildo Amaral. Destaque também o imparcial, Imperatriz está cada vez mais reforçado. João Victor, lateral esquerdo, ex-Moto e também Sampaio, e o volante Henrique Silva, com passagens pelo Ferroviário, né, do Ceará, e também Central de Pernambuco, Central de Pernambuco, Nacional da Paraíba, foram mais 2 anunciados. Presente para mais de 6.000 crianças em São Luís. A campanha Papai Noel dos Correios está com cartas disponíveis para adoção até o dia 11 de dezembro em agências físicas ou também pela internet por meio do blog da campanha, né? Se você quiser participar, né? Não custa nada, né? Só um tempinho, né, que a pessoa vai ter ali para se empenhar nisso, mas vai estar ajudando, né, pessoas, crianças especificamente, com presentes nesse período de fim de ano. E Boi da Floresta lança documentário Silêncio na Boiada. O documentário mostra como o boi da floresta, né, de Mestre Apolônio, atravessou o momento de pandemia, sem possibilidade de apresentações, né, assim como outras manifestações culturais também, né? É sobre este momento de crise na cultura popular que trata o documentário Silêncio na Boiada. Agora, Marcos Vinícius, vamos aqui aos destaques do Jornal Pequeno, são 7h20 agora. Na manchete de hoje, terça-feira, a Assembleia Legislativa garante apoio aos novos prefeitos e prefeitas do Maranhão. Iracema Vale, ao lado de Roberto Costa, Arnaldo Melo, Fabiana Vilar e Ariston, afirmou que prefeitos podem contar com a ALEMA, Assembleia Legislativa. Destaque também, empresário é assassinado a tiros durante evento em Chácara, na Vila Maranhão. E Terma comemora 52 anos de conquistas na regularização fundiária aqui no estado. MEC estuda a volta do Enem como certificado do ensino médio em 2025. E ministro anuncia previsão de corte de 2 bilhões de reais em despesas com benefícios sociais. Olha, vai tirar dos benefícios sociais, né? Podia tirar de outras áreas, né? Mas é claro, vão tirar de onde é mais fácil ali, né? Para fazer o que todos pretendem, né? Pelo menos aí os neoliberais, né? Tira das questões sociais, né? Poupando aí várias áreas para dizer que está sendo saneada a economia e coisas do tipo. Esse que é o modelo, né? 7h21. Agora, esses são os destaques dos principais impressos da capital maranhense na manhã desta terça-feira. Daqui a pouquinho tem os destaques da internet. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Informações do trânsito. E temos algumas informações do trânsito aqui. Vamos com os recursos online hoje, tá? A gente não conta hoje com Borges Júnior, mas amanhã, com certeza, ele estará por aqui com a gente. Pelo que a gente tem observado aqui, a Avenida Jerônimo de Albuquerque, em quase toda a sua extensão, pelo menos aqui passa ali pelo Angelim, chegando até a Coab, o trânsito segue demandado nos dois sentidos, depois da grande curva ali que vai para o Coatraque, já chegando no antigo retorno da Forquilha, o trânsito, por enquanto, na Avenida Jerônimo de Albuquerque vai tranquilo, mas na estrada de Ribamar, no cruzamento, no sentido Ribamar, a coisa já começa a pegar. Também aqui na Avenida Casimiro Júnior, né, sempre muito demandada ali no anil, né, do antigo Lítero até a entrada do Divina Pastora, a coisa por ali é sempre complicada nos dois sentidos. Aqui pela Avenida dos Franceses, o trânsito, de acordo com essas informações que a gente capta aqui online, o trânsito vai fluindo, tá? Na Avenida São Marçal não está tão bem assim, mas o fluxo, né, meio lento, mostra aqui que a avenida está bastante demandada. Se você quiser participar também, quiser mandar a sua mensagem, é só ir por aqui, ó, pelo nosso WhatsApp, 99217-2647, faça a sua participação também. 7h23 agora. Notícias da cidade.
7h23. Agora vamos aqui ao noticiário, claro. Perdão. Trazendo: o comércio de São Luís funcionará no feriado da Proclamação da República. A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Maranhão informou que o comércio lojista da Grande Ilha, que engloba São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa, tem autorização para funcionar nesta sexta-feira, que é o dia 15 de novembro, feriado nacional de Proclamação da República. Esse acordo firmado entre a FEComércio e os sindicatos empresariais e os sindicatos comerciários, por meio de convenção coletiva de trabalho, prevê que os estabelecimentos comerciais situados em ruas, avenidas, galerias e centros comerciais podem abrir as portas de 8 da manhã às 6 da tarde e nas lojas de shopping centers de 10 da manhã às 10 da noite. Nesta data, as empresas devem pagar as horas trabalhadas com adicional de 100% sobre o valor da hora normal, considerando que o trabalho nesse dia é classificado como extraordinário. Além disso, a gratificação de R$ 50 deve ser concedida aos trabalhadores convocados ao término do expediente. As empresas que tiverem interesse em funcionar devem apresentar a relação de seus empregados que vão trabalhar no dia ao Sindicato dos Empregados do Comércio de São Luís. Essas regras não se aplicam a supermercados e também farmácias, pois são considerados serviços essenciais e possuem normas específicas para funcionamento. 7h25 agora. Marcos Vinícius, nesse bordão, né, ainda com a FEComércio, a previsão aí é de 1.400 novas vagas de emprego aqui no estado neste fim de ano. Essa projeção para o mercado de trabalho do comércio varejista, que é apurada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Maranhão, a FEComércio, aponta que no último trimestre de 2024, o estado pode alcançar uma ampliação de 1.404 vagas, tendo 726 postos somente aqui em São Luís. Essa estimativa foi baseada nos resultados do Índice de Confiança do Empresário do Comércio, o ICEC, e também o Cadastro Geral de Empregos, aliás, de Empregados e Desempregados, que é o CAGED. Este ano reflete principalmente a avaliação positiva dos empresários quanto às condições econômicas atuais. Positivo aí, 5,1%, né? Pontos positivos, e também a intenção de contratação também foi na avaliação 5% positivo. Como avaliação positiva sobre a economia, os empresários se preparam para atender também a demanda aquecida pelas festividades de fim de ano, incluindo a Black Friday e o Natal. Portanto, os horizontes positivos, né, neste final de ano, o que é muito bom, felizmente. 7h27 agora. Marcos Vinícius, vamos com informação, falando agora sobre produção agrícola no Maranhão, que atingiu aí 11,4 bilhões de reais em exportações. Isso foi no ano passado, né? O destaque foi para soja e milho, de acordo aí com o Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos, o IMESC, que fez uma publicação ontem, segunda-feira, sobre o desempenho da agricultura maranhense em 2023, com um panorama de produção e comercialização agrícola aqui no estado. Esse estudo ele revelou um aumento de 4,9% na área total da lavoura temporária aqui no estado e também identificou um crescimento de 3,8% na quantidade produzida, saltando de 9.457 milhões de toneladas, isso em 2022, para 9.818 milhões de toneladas no ano de 2023, portanto, o ano passado. Em relação aos produtos de maior destaque aqui no estado, o levantamento apontou que a soja ocupa a maior parte da lavoura temporária, com 59,5% de área plantada, seguida aí pelo milho, com 26,8%, e também o arroz, com 4,5%. A mandioca e a cana-de-açúcar também figuram entre os principais cultivos, representando, respectivamente, 2,5%
e 2,3% da área dedicada a essas culturas. 7h28 agora. Marcos Vinícius, vamos falar agora sobre segurança. A Equatorial Maranhão trouxe aí para nós um alerta sobre os riscos envolvendo a rede elétrica. E muito cuidado, viu, pessoal? Acidentes no trânsito, além de trazer riscos para a vida do condutor do veículo, também prejudica a população, pois esses acidentes podem causar o rompimento de fios e também cabos de energia elétrica, que ficam pendurados ou sob o solo, trazendo riscos para a população, apesar de todos os dispositivos de proteção presentes lá na rede, tá? Acidentes com postes da rede elétrica podem prejudicar centenas de pessoas, a depender da gravidade da colisão, já que os fios energizados ficam expostos, oferecendo perigo. Além disso, a área também é afetada com a falta de energia e o serviço de reparo dos componentes ou a troca do poste pode levar de 1 a 3 ou 4 horas, dependendo da complexidade da operação, pois o serviço envolve diversas etapas para garantir a segurança de todos. Então, fique atento, jamais utilize o celular enquanto dirigir, respeite a sinalização das vias, observe a velocidade do seu veículo e dirija com consciência. A toda hora Equatorial, pelo cliente hoje, pelo futuro, todo dia. 7h30 agora, Marcos Vinícius, no próximo bloco, a gente confere aqui no Jornal Rádio Universidade, indústrias maranhenses participam do Pódio Nacional do Prêmio IEL de Talentos. Olha, a deputada propõe PEC para dar fim à escala de trabalho 6x1, esse assunto que tomou as redes sociais nos últimos 2 dias. Tem também esporte, Marcos. 10ª edição do Festival do Caçó acontece neste fim de semana. Também a caminhada de conscientização sobre o Dia Mundial do Diabetes. E Pietra Diniz e Milena Bordalo, elas agitaram a Copa Pacífico Sul-Americana na Bolívia. Paulo Pellegrini no comentário, caso rei do rebaixamento, alerta como os esquemas de apostas colocam o futebol em risco. Outro assunto que não sai da pauta, apostas, bets. E no Rádio Opinião a gente vai conversar aqui com a pró-reitora de Extensão e Assuntos Estudantis da Universidade Estadual do Maranhão, a professora Ilka Serra. A gente vai falar sobre diálogos indígenas e também permanência universitária. A gente volta com mais Jornal Rádio Universidade já, depois do break. Não sai daí. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Na Faculdade Laboro, quem escolhe o jeito de estudar é você. Matrículas abertas para 2025, com cursos de graduação na área de saúde, direito, tecnologia, educação e gestão. Prefere aulas presenciais ou online ao vivo com suporte total da nossa equipe? Aqui você tem as 2 opções, com a mesma qualidade de ensino. Faça a sua escolha e comece a construir seu futuro com a gente. Inscreva-se agora. Faculdade Laboro, onde seu sucesso começa. Mais informações em laboro.edu.br. Faculdade Laboro. Aprenda, evolua, conquiste. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão. Você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta.
Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade, são 7h33 agora. Marcos Vinícius, vamos fazer um pequeno panorama aqui dos noticiários, na verdade aqui das manchetes dos principais portais da capital maranhense na manhã desta terça-feira, dia 12 de novembro, começando aqui com o Imparcial. Confira com a gente no site da 106 ou então no YouTube. Dados: Maranhão apresenta queda de mais de 30% em mortes decorrentes de ação policial. O Maranhão ainda não apresenta perfil racial da maioria dos casos. O G1 Maranhão tem como destaque nesta manhã: PL aprovado pela Câmara. Ministério Público do Maranhão pede suspensão de projeto de lei que visa aumentar salários de gestores municipais de Apicum-Açu. Também como destaque, Justiça do Maranhão mantém suspensão de concurso público em Pinheiro e Comércio da Grande São Luís está autorizado para funcionar no feriado da Proclamação da República. Informação que a gente teve aqui no primeiro bloco. Lá no Jornal Pequeno, o destaque é: pedagoga conduzirá a ouvidoria geral da Defensoria Pública no biênio 2024-2026. A nova ocupante do cargo foi escolhida a partir de lista tríplice definida por votação de diversas entidades. Vamos aqui saber quem é, né? Está aqui a pedagoga Naissandra Mota Silva, vai conduzir a ouvidoria geral da Defensoria Pública do Estado do Maranhão. 7h35 agora. Marcos Vinícius, que vem agora é Elis Rodrigues. Ela traz informações sobre indústrias maranhenses participando do Pódio Nacional do Prêmio IEL de Talentos. Elis. Empresas maranhenses conquistaram posições de destaque no cenário nacional de inovação durante a entrega do Prêmio IEL de Talentos, que aconteceu em Fortaleza, Ceará, no dia 6 de novembro. A premiação promovida pelo IEL, Instituto Evaldo Lodge, reconhece projetos inovadores desenvolvidos por estagiários, empresas e instituições de ensino em todo o país. A Gasmar, companhia maranhense de gás natural, subiu ao pódio com o primeiro lugar na categoria Estágio Modalidade Estágio Inovador, empresa de micro e pequeno porte. O projeto vencedor, intitulado Aplicação de Ferramenta de Business Intelligence na Visualização de Dados e Controle de Equipamentos de Segurança, foi conduzido pela estagiária Daniele Pereira. Outro destaque maranhense foi a Agroquima, Produtos Agropecuários, que conquistou o segundo lugar na categoria Estágio Modalidade Empresa Inovadora de Grande Porte. O projeto evidencia o investimento da Agroquima no desenvolvimento de jovens talentos e na criação de um ambiente propício à inovação dentro da empresa. O Prêmio IEL de Talentos é uma importante iniciativa para impulsionar a inovação no mercado de trabalho e busca valorizar a criatividade, a excelência em programas e o desenvolvimento de jovens talentos. Com etapas regional e nacional, a premiação apresenta soluções inovadoras e a formação de profissionais qualificados para o mercado. Elis Rodrigues, Jornalismo, Universidade FM. Previsão do tempo, Itáboa de Maré. São 7h37 agora. São Luís amanheceu com o céu parcialmente nublado, mas a previsão é de sol com algumas nuvens. Pode chover pela manhã. A umidade está a 92%. A temperatura é de 24 graus. A média é mínima 26 e a máxima 31 graus, com informações do site Clima Tempo. E vamos aqui à Tábua de Maré. Nesta terça-feira, dia 12, pré-amar. A primeira aconteceu às 3h23 da madrugada, com 5,6 metros. A segunda será às 4h02 da tarde, com 5,7 metros. Baixa-mar, a primeira acontece logo mais, às 9h43 da manhã, com 0,7 metro. A segunda será às 10h11 da noite, com meio metro. Notícias do Brasil.
Agora trazendo as manchetes nacionais nesta terça-feira, e você confere com a gente aqui no site da 106 ou então diretamente no YouTube da Universidade FM. A gente começa com Folha de São Paulo. Estatais acumulam déficit recorde de 7,4 bilhões de reais até setembro, diz Banco Central. O resultado é o pior da série histórica iniciada em 2002. Dívida bruta recua para 78,3% do PIB. As empresas estatais do país registram déficit primário recorde de 7,4 bilhões de reais no acumulado do ano até setembro, segundo dados do Banco Central. Este é o pior resultado para o período desde o início da série, lá em 2002. O cálculo considera empresas federais, estaduais e municipais. As companhias controladas pela União tiveram resultado deficitário de 4,18 bilhões de reais nos 9 primeiros meses do ano e as pelos estados de 3,26 bilhões, 3,2 bilhões de reais. 7h40. Agora a manchete do jornal Estado de São Paulo é: insegurança pública. Delator denunciou policiais de 2 DPs e depois, e 2 departamentos. Morto no aeroporto, citou manipulação de inquéritos para beneficiar o PCC. Olha, esse caso aqui está uma coisa terrível. No centro da delação de Antônio Vinícius Lopes Grischbach, assassinado sexta-feira no aeroporto de Guarulhos, olha só, estão policiais, na luz do dia, na cara de todo mundo, estão policiais de 2 departamentos de polícia civil e 2 delegacias da cidade de São Paulo. Grischbach relatou como inquéritos foram supostamente manipulados por policiais para livrar integrantes do PCC da acusação de crimes mediante pagamento de propinas em dinheiro ou pela transferência da propriedade de imóveis. O secretário Guilherme Derrite, de Segurança Pública lá de São Paulo, disse que afastará os policiais civis citados na delação, sem citar quantos e quem são esses agentes. É isso aí, Derrite. Você é um homem forte, né? Investigue isso. Leve à frente essa sua força na Segurança Pública de São Paulo. Investigue quem do PCC está infiltrado no estado de São Paulo. Você é forte, a gente acredita em você. 7h41. Agora, para finalizar, tem o Globo. Conferência do Clima, COP29, chega a acordo para criar mercado de carbono global. Um colegiado da ONU vai elaborar regras que permitirão compensações entre países para reduzir a emissão de gases do efeito estufa. Representantes dos países reunidos na 29ª Conferência do Clima da ONU, a COP29, no Azerbaijão, chegaram ontem a um acordo para a criação de um mercado de carbono mundial que terá regras definidas para um colegiado de técnicos das Nações Unidas designado para implantar o sistema. Só falta mesmo combinar com Donald Trump, que assume a partir de janeiro, e vamos ver como é que as questões de sustentabilidade e meio ambiente vão ser tratadas mundialmente. 7h42 agora. Marcos Vinícius, tem informação nacional ainda, tá? Deputada propõe PEC para dar fim à escala de trabalho 6x1. A informação quem tem agora é Alain Barbosa. A deputada federal Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, protocolou uma proposta de emenda à Constituição para reduzir a jornada de trabalho dos atuais 6 dias semanais, com um dia de folga, para 4 dias de serviço e 3 de descanso para os empregados. Para a parlamentar, a PEC vai viabilizar um amplo debate na sociedade sobre a qualidade de vida dos trabalhadores.
com que as pessoas compreendam que a escala de trabalho que nós temos hoje é uma escala que precariza, vulnerabiliza a vida do trabalhador e dá pouca condição de sobrevivência para ele. O trabalhador cada vez mais exausto, com menos oportunidade de capacitação profissional, de qualidade de vida, de convívio com a sua família. Esse é o debate que nós estamos promovendo. E, obviamente, que nós queremos fazer isso com o conjunto da sociedade. Para que a proposta avance no Congresso Nacional, são necessárias 171 assinaturas na Câmara e, com isso, ter a indicação de um relator. Até a tarde desta segunda-feira, 108 deputados haviam aderido à PEC. A nossa busca por aqui é acompanhar, inclusive, outros países do mundo melhor desenvolvidos e que já compreenderam que a escala de trabalho precisa dar mais produtividade ao trabalhador. Isso fortalece o trabalho, isso fortalece os empregos e também fortalece a economia. Esse é um debate essencial sobre dignidade, direitos trabalhistas e uma revisão necessária no modelo exploratório de trabalho que nós temos hoje no Brasil. A proposta da deputada Érica Hilton é motivada pelo movimento Vida Além do Trabalho, VAT. Em um abaixo-assinado virtual com mais de 1.600.000 assinaturas, o VAT defende a revisão da escala de trabalho 6x1 e a implementação de alternativas que promovam uma jornada de trabalho mais equilibrada, permitindo assim que os trabalhadores desfrutem de tempo para suas vidas pessoais e familiares. Agência Rádio Web de Brasília, Alan Barbosa. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Esporte. 7h45 agora, a 10ª edição do Festival do Cassó acontece neste fim de semana. Tem também caminhada, conscientização sobre o Dia Mundial do Diabetes. E Pietra Diniz e Milena Bordalo agitam Copa Pacífico Sul-Americana na Bolívia. Detalhes agora com Maiara Cordeiro. Começando com a vitória de Pietra Diniz e Milena Bordalo na Copa Pacífico Sul-Americana na Bolívia. As maranhenses trouxeram 2 medalhas para casa. Pietra conseguiu a medalha de bronze na prova de revezamento de 400 metros livres e Milena o 3º lugar nos 1.500 metros livres. Continuando com a primeira caminhada de conscientização no Dia Mundial da Diabetes. A Pensare, Gestão de Pessoas, em nome da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia do Maranhão, vai realizar o evento com o objetivo de informar sobre a importância dos cuidados com a saúde e como lidar com a diabetes. A caminhada acontece no Parque do Rangedor, Rua do Búzios, nesta sexta, dia 15, com largada às 7 da manhã. O formulário de inscrição está disponível na bio do Instagram SBEM Maranhão. Finalizando com o desafio do Cassó. A 10ª edição do Festival do Cassó acontece nesta sexta e sábado no município de Primeira Cruz, a 100 quilômetros da capital. É um dos eventos mais antigos da região dos Lençóis Maranhenses. Este ano, conta com nadadores nacionais e internacionais. Os kits das provas serão entregues hoje e amanhã, dia 12 e 13, de 8 da manhã às 6 da tarde, na sede da Nina Natação, Avenida da Paz, em Primeira Cruz. Maiara Cordeiro, Jornalismo, Universidade FM. 7h47, agora tem Paulo Pellegrini. O caso Rei do Rebaixamento alerta como os esquemas de apostas colocam o futebol em risco. Paulo! A prisão de William Rogato coloca em alerta o futebol. Embora muitos de seus supostos crimes tenham se tornado públicos apenas por suas próprias confissões, o fato é que o que ele diz fazer ou ter feito tem ficado cada vez mais comum no mundo dos esportes, principalmente o futebol. A manipulação de resultados visando beneficiar apostadores das chamadas bets. Rogato recebeu a alcunha de Rei do Rebaixamento, porque diz ter rebaixado com seus esquemas fraudulentos mais de 40 times no mundo inteiro e diz ter faturado mais de 300 milhões de reais nessas atividades. O esquema, basicamente, era colocar dinheiro em clubes em troca da manipulação de resultados. Ele afirma que atuava em todos os estados do Brasil e em mais 9 países, o que nos faz concluir, se for verdade, que é alta a probabilidade de o torcedor ter presenciado jogos manipulados em qualquer campeonato. Rogato é apenas um investigado.
O trabalho da CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas, com a Polícia Federal e até a Interpol, já identificou diversos outros casos, há pelo menos 3 anos. Um problema seríssimo, que coloca a desportividade do esporte totalmente em risco. E piora quando cada vez mais as casas de apostas são patrocinadoras dos campeonatos e dos clubes. Ou seja, além do conflito de interesses, uma questão prática. Se a justiça passar a enfraquecer essas empresas, retira do jogo o que hoje é seu principal financiador. Por isso, as medidas têm se concentrado no monitoramento das apostas suspeitas e em punições, como suspensões, banimentos ou até prisões de envolvidos. Mas pouco se tem feito para evitar que o esquema ocorra. O apostador fraudulento segue livre para apostar e as casas livres para registrar a aposta. Assim, quantos mais rogatos poderão existir? Quantas mais partidas ou campeonatos inteiros podem não estar manchados? E o seu time, será que não está participando de algum esquema? Perguntas que deixam o torcedor horrorizado, diante das incômodas verdades que as respostas podem esconder. Paulo Pellegrini para o Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. A Universidade Estadual do Maranhão, por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis, em parceria com o Instituto Sociedade, População e Natureza, vinculado ao Programa Indígena de Permanência e Oportunidades da Universidade, tem incentivado diálogos indígenas e também a permanência universitária. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com a Pró-Reitora de Extensão e Assuntos Estudantis da Universidade Estadual do Maranhão, a professora Ilka Serra. Professora Ilka, bom dia. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Rádio Opinião. Obrigada, Adalberto. Uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez, falando sobre um assunto muito importante, falando de um assunto que é emergente no nosso país, principalmente por atender uma agenda importante, a Agenda 2030, que trata dos ODS e da importância dos povos indígenas para a nossa sociedade. Então, estamos aqui para falar um pouco sobre esse projeto. Essa atuação, a atuação da Universidade Estadual do Maranhão, que está de parabéns, claro, né? Nós somos um estado que tem, olha, idiosincrasias aí das mais diversas, né? E uma delas é ter várias populações indígenas, né? São muitas em várias partes do estado, o estado é muito grande, não é isso? Também essa atuação diretamente com a natureza, enfim, tratar dessas questões no âmbito da universidade, professora. Eu queria que a senhora começasse falando justamente sobre isso, né? Essa atuação extremamente necessária, né? Essa capilarização de assuntos tão delicados, sensíveis, através da universidade, com a produção de conhecimento, né? De ciência. Então, precisamos destacar que, na verdade, o Maranhão é o terceiro estado com maior número de povos indígenas. Então, esse número é significativo quando a gente fala do Nordeste. Quando a gente vem para o Maranhão, a gente tem ali, segundo o IBGE 2022, em torno de 57 mil pessoas que se declaram, né, indígena. E isso traz para as universidades um grande desafio, que é exatamente promover a educação inclusiva também para esses povos. E a UEMA, nessa perspectiva, desde 2019, 18, 19, ela tem um programa específico, que é um programa intercultural de línguas, né, que é específico para os povos indígenas. Hoje nós já ampliamos para os povos quilombolas, mas, nessa perspectiva, nós recebemos muitos alunos indígenas. Nós temos hoje em torno de quase 250, 300 alunos indígenas, tanto no programa especial, que é o Proetnos, mas também nos nossos cursos, né, que acontecem aí nas suas diversidades, cursos de direito, cursos de enfermagem, e principalmente nos nossos campi do interior, que é onde estão alocados a maioria desses territórios indígenas. E nessa perspectiva também nós sentimos, e aí a Pró-Reitoria é responsável por isso, por tratar dos assuntos estudantis na universidade,
sentimos uma invisibilidade muito grande desses alunos, e foi nesse contexto que uma parceria com o ISBN, né, que é um instituto voltado para a permanência de alunos, para a diversidade, tanto de indígenas, quanto de quilombolas, quanto de pessoas com deficiente, para atender essa demanda, né, por políticas que possam ser demandas desses alunos. E aí foi isso que culminou, né, com esse evento. Na verdade, foram vários fóruns que aconteceram de forma regionalizada. Então, fizemos no município de Grajaú, onde nós temos um campus que nós temos uma grande quantidade de alunos indígenas, em Barra do Corda e Santo Inês. E também aqui em São Luís, nós temos alguns alunos indígenas, não é uma quantidade muito grande, e isso é significativo para a gente. Muitos desses alunos não têm acesso à educação, ou principalmente alguns cursos nossos da UEMA, aqui em São Luís, exatamente por conta de uma falta de políticas que possam atender às demandas desses alunos. E esse fórum, ele culminou exatamente com esse objetivo de pensar a permanência dos alunos que nós já temos, que é um quantitativo grande, mas também numa visibilidade em nível de academia, né? Onde esses alunos estão? Por que eles não estão na extensão? Por que eles não estão na pesquisa? E foi um forte diálogo que culminou aí com a presença do reitor, pró-reitores e todo um corpo de gestores da universidade com um olhar a essa especificidade dos alunos indígenas. Maravilha. Professora, a senhora citou aí a questão da invisibilidade, né? Eu queria que a senhora falasse justamente desses gargalos, né? Especificamente a invisibilidade, até porque muitas aldeias, elas são distantes, não é isso? O acesso, ele é complicado, né? Acredita-se, pode ser que tenham até grupos e agrupamentos que ainda não estão mapeados ou pelo menos não tem aí um contato tão intenso assim, é isso, com o braço do Estado, né, através de órgãos aí, ou então a própria FUNAI, ou então outros mecanismos, né, de alcance desses indígenas para, enfim, trazê-los de alguma maneira, né, ou levar para eles, melhor dizendo, um certo tom aí de, não é ajuda, né, mas um certo auxílio e contato, né? Afinal, eles são os nossos povos originários e estavam aqui muito antes de a gente chegar, enfim, do português, né, do africano, essa coisa toda, né, que a gente sabe que faz parte da nossa história. Enfim, a invisibilidade, como tratar, né, levar essas coisas e pôr em prática as coisas com um aspecto tão sério e tão complicado, né, de se lidar. Então, essa é uma reflexão interessante que tu trazes, Adalberto, porque no diálogo que tivemos com ele, fica claro alguns desafios do próprio Estado. Quando a gente fala de democratização da educação superior, a gente não pode não pensar nesses grupos minoritários, nesses grupos de difícil acesso. E essa invisibilidade, a gente percebeu que começa daí. É exatamente quando o aluno ele tem acesso à universidade, mas são alunos que chegam com carências muito grandes. São alunos, por exemplo, que ele tem o português como uma segunda língua, mas ele tem uma língua dele que é a língua originária. Então, essa dificuldade faz com que esse aluno ele esteja sempre à margem dos outros alunos que estão na universidade, que têm a língua de português como uma primeira língua e tem a facilidade da escrita do português. Eu estou te dando um exemplo para te mostrar o quanto ainda é deficitário o próprio ensino médio desses alunos, né? São poucas escolas indígenas, são poucas escolas que têm um olhar diferenciado para esses alunos. E, em consequência disso, quando ele chega na universidade, os déficits são tão grandes e muitas vezes a própria universidade, os próprios professores não têm um olhar para esse aluno, então quer tratar todo mundo de uma forma muito linear, e a gente sabe que essas especificidades fazem parte, inclusive, de uma possibilidade grande que as universidades precisam pensar, que é uma educação personalizada. Eu não posso olhar o aluno de uma forma linear, onde todo mundo entrou na universidade, então todo mundo está no mesmo nível. E é exatamente isso que faz com que esses alunos eles estejam sempre à margem
das possibilidades e dos grandes potenciais que as universidades têm, né, de fazer iniciação científica, de fazer uma iniciação à docência, de fazer uma iniciação à extensão, e essa invisibilidade faz com que cada vez mais eles estejam retraídos, e eles mesmos, e essa fala dele, eles sentem ainda um racismo muito grande dentro das universidades. Então, esse diálogo, esses fóruns que nós fizemos, foi uma forma de mostrar ao EMA que nós temos esses alunos, que são alunos da universidade, mas também para mostrar à sociedade que uma universidade hoje ela precisa ser central na vida da sociedade contemporânea quando ela tiver um olhar diferenciado para suas especificidades. E os alunos indígenas são as nossas especificidades, são alunos com grandes demandas, são alunos com grandes desafios, como você falou. Muitos deles, às vezes, têm que andar, ou às vezes vão de bicicleta, ou quando tem uma moto, 100, 200 quilômetros para chegar na sede do campus, por exemplo, do nosso campus em Grajaú, do nosso campus em Barra do Corda. Então, o transporte é dificultado. Uma outra coisa que nós percebemos, esses alunos são altamente excluídos digitalmente, e nós falamos de uma sociedade, né, culturalmente digital, né, onde muitos professores já utilizam desses recursos educacionais tecnológicos, mas esses alunos indígenas não têm acesso, ou quando tem acesso é quando está dentro da universidade. Então, tudo isso faz com que esse aluno ele seja realmente difícil a visibilidade dele no sentido de se destacar dentro do contexto acadêmico. E foi nesse sentido que nós estamos agora, né, partimos para uma segunda fase, que é pensar essas políticas que possam servir de base para que esses alunos sejam alunos que se destacam em todos os níveis dentro da universidade. Mas destacar para você, nós precisamos avançar muito em políticas educacionais, em políticas de valorização cultural, em políticas que possam dar visibilidade à relevância desses povos, como você falou, povos originários, povos que ainda necessitam de uma reparação histórica em nosso país, e no nosso estado não é diferente, considerando que nós temos aí, somos o terceiro estado do Nordeste com maior população indígena, temos inúmeros tribos, inúmeras etnias dentro do nosso estado, e é nesse contexto que eu até penso que muitas políticas já estão sendo pensadas, mas precisam ser consolidadas, né? Temos aí a possibilidade de termos a primeira universidade indígena no país, e essa universidade vai vir do estado do Maranhão. Então, é um contexto realmente de um olhar diferenciado para esses alunos e para esse povo que ainda precisa muito e carece muito de ter acesso à educação. Maravilha. A gente fica muito feliz, viu, professora, desses encaminhamentos, né, que estão acontecendo, né? E a gente veiculou também essa informação aqui na semana passada, né? A coisa da universidade indígena, né? Isso é uma coisa muito bacana, levando sempre em consideração que esse processo educacional e científico, ele é uma via de mão dupla, né? E é sempre bom lembrar, né? Essas pessoas elas estão em um contexto que tem as suas especificidades, né, como a professora bem mencionou, e que tem os seus próprios conhecimentos, né, conhecimentos que, de uma maneira ou de outra, deve vir de alguma maneira para contribuir também, né? Não é só a universidade que está alcançando o aluno indígena. O aluno indígena está alcançando a nossa sociedade também, com certeza. Essa via de mão dupla aí, ela tem o ir e vir de conhecimentos, né? É bom lembrar disso, essas pessoas estão lá dentro. E a questão da tecnologia também, que a senhora mencionou, né? Como isso acontece já em outros estados, né, indígenas, com algumas tecnologias, né, servindo também, né, para um tipo de captação de informações e também de execução, de fiscalização e outros aspectos relacionados à proteção da natureza, né? Um indígena dentro de uma floresta com uma tecnologia, ele pode ser ali
com certeza, uma fonte rica de informações e também de rapidez, inclusive nas próprias ações do Estado e também das universidades, de uma maneira geral, dentro desses locais que a gente precisa proteger e estar dentro, o Estado precisa estar lá também para promover, claro, esse fluxo de informações. Esse aspecto da tecnologia é muito importante, né, professora? Saindo do senso comum de que indígena não pode ter um aparelho, um celular, uma internet, não é isso? Isso, na verdade, configura com racismo, né? Então, nós estamos numa sociedade, como eu falei, culturalmente digital. Então, são pessoas que vivem nessa cultura do digital. Mas eu queria retroceder e falar algo que você trouxe como uma reflexão que é importante também. Nós aprendemos muito com ele, e nós temos muito a aprender. Quando a gente fala de uma sociedade que tem hoje uma destruição gritante das nossas florestas, da forma como a gente produz alimento, e todo o contexto realmente do meio ambiente, é com ele que nós temos que aprender. Se tem povos que têm o que nos ensinar em termos de sustentabilidade, são os povos indígenas, porque eles passaram séculos e passaram muito tempo produzindo de forma sustentável. E foi quando o homem realmente trouxe uma perspectiva da inovação dentro dessa produção, principalmente de alimento, que começou uma destruição, né, a necessidade de destruir cada vez mais as nossas florestas, as nossas matas para plantar. E algo que o índio conseguia fazer e ainda consegue fazer dentro do seu conhecimento, dentro da sua sabedoria, é produzir de forma sustentável. E nós temos realmente muito a aprender com ele. E nós temos, dentro da Universidade Adalberto, aprendido muito com esses povos, né? Quando a gente vai para um território, quando a gente tem uma monografia que é produzida ali dentro, com os nossos professores, pesquisadores, alinhado com o conhecimento que esses povos têm, é gratificante e é uma honra poder aprender com eles, e eles realmente têm muito a nos ensinar. Quanto à questão tecnológica, é importante destacar que sim, inclusive uma das linhas que nós vamos trabalhar dentro do que foi encaminhado dos fóruns é exatamente fortalecimento das pesquisas que envolve a cultura do digital. Então, em parcerias com algumas universidades fora, inclusive do Maranhão, como a USP, que já tem alguns pesquisadores que trabalham com a digitalização da cultura indígena e que também trabalha em parceria com outros projetos na Amazônia, nós queremos trazer isso para cá. A UEMA está participando de uma rede, a primeira rede no Brasil, a oferecer um mestrado em educação indígena. Isso é algo inovador, isso é algo que vai poder trazer também muita produção científica. Então, caso esse programa venha a ser aprovado, ele está ainda no âmbito de avaliação na CAPES, nós vamos poder consolidar muito essa pesquisa, né, com as tradições culturais desses povos, mas principalmente trazendo para a universidade um conhecimento que é um conhecimento adquirido e consolidado dentro das aldeias, dentro dos territórios indígenas. Então, com certeza, a tecnologia ela vem facilitar e potencializar ainda mais isso, e a gente tem que realmente desmistificar essa ideia de que os indígenas não podem ter celular, não pode ter internet, não pode ter carro, não pode... Não, são povos como a gente e têm as suas especificidades em termos culturais, como nós temos as nossas especificidades com o quesito do branco, do preto e de todos os povos que fazem parte, né, da nossa cultura brasileira. Maravilha, professora. A gente espera que esse trabalho ele renda todos os frutos positivos, enfim, identifique gargalos também, que é muito importante, para isso que serve também essa capilarização, né, dessas ações da Universidade Estadual do Maranhão, e que traga, né, todos esses frutos muito bons, muito positivos, e essa integração. A integração acho que é a coisa mais importante que a gente tem aí, de ideias, né, acima de tudo, de conhecimentos também, em prol, claro, do Maranhão, do Brasil, né, que estamos nesse processo mundial aí, e passa pelas comunidades indígenas também, indígenas quilombolas, né, de proteção do meio ambiente. Estamos diante aí de um futuro que é extremamente delicado,
né? Não é muito positivo e a gente precisa de todos os esforços voltados para que a gente tire todo o proveito, né? Claro, fazendo a conservação desse meio ambiente para as gerações futuras. A gente espera que esse trabalho de vocês seja muito profícuo nessa intenção. Professora Ilka Serra, que é pró-reitora de extensão e também de assuntos estudantis da Universidade Estadual do Maranhão, falou aqui sobre esses diálogos indígenas e a permanência universitária no âmbito da Universidade Estadual do Maranhão. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez, marcante aqui no Rádio Opinião, professora. Imagina, nós que agradecemos, queremos mesmo agradecer, Adalberto, porque essa é uma oportunidade também de difundir a ciência, o que nós estamos fazendo, e a ideia é exatamente a gente fazer esse diálogo com outras universidades, trazer pesquisadores que tenham interesse nessa temática, trazer outros alunos indígenas da UFMA, do IFMA, enfim, do IEMA, para a gente discutir junto, né, uma especificidade tão importante para o nosso estado, mas também para o nosso país, principalmente na perspectiva de atender essa educação democratizada. Então, nesse contexto, eu queria agradecer muito, em nome da UEMA, estar aqui mais uma vez. Maravilha, estamos sempre à disposição, professora, da Universidade Estadual, da Universidade Federal, das outras universidades, o IEMA, o IFMA, enfim, todas as instituições de ensino, porque aqui é a Rádio Universidade, né? A rádio também do conhecimento científico, tá? Muito obrigado, professor, um bom dia. Obrigada, bom dia. Esse foi o Jornal Rádio Universidade desta terça-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106. A gente volta amanhã com mais informações no Jornal Rádio Universidade. Vocês ficam agora com Marcos Vinícius, muita música boa no Sessão das 8. Até amanhã. CYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz. Cidade Universitária.